Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Valdemir Júnior e hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre círculos e circunferências. Vai deixando aquele gostei para fortalecer porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Então vamos lá, né? Todas as aulas dessa playlist até agora têm sido conceituais, né? Eu apenas apresento o conceito dos elementos para vocês. Mas nessa aula, agora, nós vamos aprender a calcular. Eu vou apresentar as fórmulas para vocês, tá? Vamos começar então pela área do círculo. A área do círculo, ela pode ser calculada então pela seguinte fórmula. A área do círculo vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado. Aonde o raio, onde o R é o meu raio, tá? E o π é um número irracional que geralmente a gente utiliza para os cálculos de circunferência uma aproximação de 3,14, certo? As pessoas costumam dizer, falar, né, área da circunferência. Vamos calcular a área da circunferência. Só que a circunferência, ela não tem área, e sim comprimento. A gente aprendeu isso na primeira aula. Então, se a circunferência tem comprimento, é possível calcular também o comprimento da circunferência, que a gente também pode chamar de perímetro do círculo. Nós podemos calcular, então, o comprimento da circunferência pela seguinte forma. C de comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o R de raio. Aonde, né, novamente, o R é o raio e o π é um número irracional, aproximadamente 3,14, tá? Fica comigo aí que no próximo take tem setor e arco. Vem comigo. Agora, considerando aqui um arco AB, tá? Um arco AB e um ângulo θ. Vamos agora ver como é que calcula o comprimento do arco e a área do setor circular, certo? Vamos começar então pelo comprimento do arco. Lembrando, gente, que o arco é só essa partezinha aqui, ó. É só essa lista em preto que eu estou rachurando de verde. Assim como a circunferência, o arco só tem comprimento. E como a gente calcula o comprimento do arco? Segue esse raciocínio comigo, tá? Uma volta completa nessa circunferência são 360 graus, concorda? Então, se uma volta completa são 360 graus, a gente viu anteriormente, né, no take anterior, que o comprimento da circunferência pode ser dado por 2πr. Então, dessa forma, 360 graus está diretamente proporcional a 2πr. Tranquilo? Então, perceba agora que dessa forma, o ângulo θ delimita, né, esse arco AB. Dessa forma, o ângulo θ também é diretamente proporcional ao arco AB. Dessa forma, multiplicando os meios pelos extremos, nós temos que o arco AB vezes 360 graus é igual ao ângulo θ vezes 2πr. Queremos achar uma fórmula que calcule o arco, então nós isolamos o AB. O arco AB é igual ao ângulo θ vezes 2 vezes π vezes R sobre 360 graus. Fica fácil de ver que dá para simplificar o 2 com os 360. Então nós temos que o arco AB pode ser calculado então por Q, né, pelo ângulo θ vezes π vezes R sobre 180 graus. Vamos só guardar aqui na janelinha. O arco AB ele é igual ao ângulo θ vezes o π vezes o raio sobre 180 graus. Nós vimos nas aulas anteriores que o setor circular ele é uma região, né? E se ele é uma região, a gente consegue calcular a área dele. Ao contrário do arco, onde a gente só calcula o comprimento, no setor circular nós vamos calcular a área, certo? Pensa comigo assim.
A gente pode dizer, então, que a área do círculo, tá? Que é escrita por π vezes r ao quadrado, nós vimos no take anterior, ela pode ser diretamente proporcional a 360 graus. Concorda comigo? Se é um círculo, uma volta completa, são 360 graus. Tá? Dessa forma, quando a gente olha para o setor circular, a gente percebe que tem esse ângulo θ aqui. Né? Esse ângulo meio que delimita a área do setor circular. Então, da mesma forma que a área do círculo é diretamente proporcional a 360 graus, nós podemos dizer, então, que a área do setor circular, tá? Vou usar SC, é diretamente proporcional ao ângulo θ que a delimita, certo? Se nós multiplicarmos os meios pelos extremos, nós temos que a área do setor circular vezes 360 graus é igual a π vezes r ao quadrado vezes o ângulo θ. Queremos então saber como se calcula a área do setor circular. Então nós vamos isolar a área do setor circular. Dessa forma, a área do setor circular é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo θ dividido por 360 graus. Então essa aqui é a fórmula para o cálculo do setor circular. Vamos só guardar aqui nossa janelinha, tá? A área do setor circular é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo θ dividido por 360 graus. Agora eu só queria mostrar duas relações bem interessantes que pode ajudar a gente de alguma forma, tá? Vamos então pegar aqui a fórmula da área. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Nas nossas aulas anteriores, a gente estudou cordas, né? E nas cordas, nós falamos do diâmetro. O diâmetro, né, é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, podemos dizer então que o raio é o diâmetro dividido por 2. Se nós substituirmos então o R, né, de raio aqui na fórmula da área, nós temos que a área então pode ser dada por π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Então, a área pode ser dada por π vezes, vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, essa aqui também é uma outra fórmula de calcular a área do círculo usando diretamente o valor do diâmetro, tá? Pode guardar também, eu acho interessante. Só queria apresentar essa fórmula, tá? Então, o π vezes o d ao quadrado dividido por 4. Agora eu queria mostrar uma relação bem interessante que existe entre a área do setor circular e o comprimento do arco. Vocês perceberam que tanto o comprimento do arco quanto o tamanho, né, a área do setor circular, ela é delimitada, né, pelo ângulo θ, que é o mesmo ângulo, por sinal, e esse mesmo ângulo aparece nas duas fórmulas. Se nós pegarmos, então, a fórmula do comprimento do arco, nós temos que é π vezes o raio vezes o ângulo θ dividido por 180 graus. E na fórmula do setor circular, nós temos que é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo θ dividido por 360 graus. Não é isso? Se nós isolarmos o ângulo θ em ambas as formas, nós podemos dizer então que aqui no arco o ângulo θ vai ser igual ao arco AB vezes 180 graus sobre π vezes o raio, tá? E isolando o θ aqui na fórmula do setor circular, nós temos que o θ vai ser igual à área do setor circular vezes 360 graus dividido por π vezes o raio ao quadrado. Aqui é θ, aqui também é θ. Então a gente vai usar o método da comparação. Vamos comparar essas duas fórmulas, tá? O arco AB
vezes 180 graus sobre π vezes o raio é igual à área do setor circular vezes 360 graus dividido por π vezes o raio ao quadrado. Como isso aqui é uma igualdade, nós podemos simplificar os termos semelhantes. Dessa forma, o π simplifica com esse π. O raio dividido por raio ao quadrado fica somente um raio, né? Raio ao quadrado dividido por raio fica raio. E o 180 graus dá para ser simplificado com 360, né? Aqui fica 1 e aqui fica 2, tá? Dessa forma, o arco pode ser calculado então pela área do setor circular vezes 2 dividido pelo raio. Se isso acontece, então a área do setor circular pode ser calculada pelo produto do arco AB pelo raio AB vezes R dividido por 2. Essa é a relação que eu queria mostrar para vocês entre arco e área do setor circular. Pessoal, por hoje é só. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, segue a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e já vai clicando aí na próxima aula que está aparecendo na sua tela. Deixe o seu gostei e até a próxima. Valeu!